Fala, jovens, de boa? Vamos lá. Um dos temas que mais recorrem nas provas, as percepções de ética e moral na sociedade. Um dos conceitos que a gente não só encontra em prova, mas que são necessários para os nossos bons convívios, né? A ética vem, tanto o termo grego ético e o termo grego moral, nasceram na Grécia, mas também tem esses termos em Roma, em latim também. O termo ética, ethos, vem do caráter que a pessoa constrói e possui. Então ela é como se fosse a ideia. Portanto, a partir dessa percepção, a ética sempre é um processo ideal. Ok? A ética sempre é um processo ideal. Como ela está dentro do mundo da idealização, ela é universal, não flexível. As nossas percepções éticas, elas não mudam. Elas são mantidas. E elas devem ser mantidas para todos, tá? Porque eu estou trabalhando dentro do mundo da ideia. Ok? Então, a ética, ela é fundamentada pela razão, cria-se uma percepção ideológica e ela tende, ou deveria ser, para todos. Se nós tivéssemos uma sociedade que seguisse o padrão ético, ela seguiria um padrão universal. Por isso até que mais lá na frente, por questões éticas, nós vamos ampliar os direitos humanos. Vamos, inclusive, criar uma carta de direitos humanos, tá? Porque é uma naturalidade do princípio ético. A moral, ela é relativa à prática, relativa aos costumes, aos hábitos, às regras, às normas. Então ela é a prática da ética. Ok? Como ela é uma prática e ela está dentro de regras, todas as regras que são criadas, elas podem ser desfeitas. Então, a partir do momento que eu tenho um caráter normativo, eu tenho um caráter temporal. Ele segue uma linha do tempo, muda, ele segue referências culturais, portanto, a moral é flexível. Ok? A ética não é e a moral é flexível. A flexibilidade da moral está no sentido de que a moral é uma prática das relações humanas entre os indivíduos e essas práticas sofrem suas influências políticas, culturais, tá? E esse conjunto de crenças e costumes. Então a nossa percepção moral, ela tende a se alterar. De boa? Vamos dar um exemplo. Nas sociedades antigas, nossa percepção moral falava muito sobre pena de morte. A gente utilizava demais a pena de morte nas sociedades antigas. Para aquela sociedade, a gente achava natural condenar à morte o indivíduo que cometesse um crime. Apesar de que, em termos éticos, a violência não é permissível. A violência, ela é ruim na ética, independente de qualquer cultura. Nós não deveríamos aceitar a violência como uma relação social. Seja ela violência verbal, seja ela violência sexual, seja ela violência física, a violência ela é antiética. Ok? Veja, por exemplo, quanto Jesus, se a gente fosse usar como referência, Jesus é uma figura extremamente ética. E ele é uma figura ímpar porque ele é ético e ele é moral. Ele é uma figura ética, no mundo da ideia, as ideias dele são éticas, e na prática ele segue o princípio ético dele. Ok? Tranquilo? Normalmente você vai ser ético ou moral? Normalmente você vai ser moral. Você é um indivíduo moralizado, porque você foi participante de regras, de normas, de condutas, e você segue as condutas. Aquele cidadão que segue todas as condutas, não necessariamente é um cidadão completamente ético, é um cidadão que está abalizado pelas condições morais. Ele tem uma conduta moral irrepreensível, não necessariamente uma conduta ética, porque a nossa sociedade permite, em vários aspectos, por exemplo, mentir, desde que se prove o contrário. Você pode induzir a pessoa ao erro. Você pode omitir informações. Se eu estivesse conversando com uma pessoa e omitisse informações, isso seria ético? Não, mas moralmente pode. Geralmente a moral permite algumas flexibilidades que a ética não permitiria.
Agora, existem figuras que quando não seguem a moral, obviamente não seguem as regras, se tornam imorais. E existem figuras que estão amorais, elas não têm condição de ser julgadas. Geralmente a gente admite como figuras amorais. Crianças muito novas, pessoas de idade avançada que já não conseguem ter um discernimento pleno de suas ações, se tornam amorais. Pessoas às vezes que estão sob o uso de certos medicamentos se tornam amorais. Professor, só levantei aqui uma hipótese. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela usou uma droga muito pesada e ela cometeu um crime. Mas ela não estava sob efeito daquela droga muito pesada, de um remédio ou de uma droga ilícita. E então ela não poderia ser julgada, mas ela usou a droga. Ter usado a droga torna ela culpada pelas suas ações, então ela foi imoral no uso principalmente algo que é proibitivo. Então ela já tinha fugido à regra, ok? Tranquilo? Então já tem esse pensamento sobre isso. As figuras amorais também tem a figura que é amoral temporária. Você passa por uma situação onde você não tem conhecimento da moral. Você não tem conhecimento da regra naquela situação. E aí você acaba cometendo uma falha social, porque você trouxe da sua ideia, da sua prática, uma regra distinta. Beleza? Por exemplo, o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014. A FIFA, ela lançou uma cartilha para que as pessoas que viessem assistir a Copa aqui evitassem cometer certos crimes morais, certas afrontas morais. E um dos trechos da cartilha dizia bem claro o seguinte: no Brasil não é bem-vindo, não é permitido topless. Tirar a parte de cima do biquíni, tirar a parte de cima, o sutiã do biquíni, a parte de cima do maiô, para você pegar o sol. Isso é muito comum em várias praias da Europa. Então, cuidado que no Brasil, apesar dos biquínis serem pequenos e o corpo estar à mostra, não é permissível a nudez. Então, isso seria uma afronta moral. Mas, se a justiça brasileira, já sabendo que haveria uma grande quantidade de estrangeiros aqui, ela já emitiu essa cartilha para a pessoa saber do que é que pode ou não pode. Por exemplo, aqui no Brasil, em muitas cidades, é comum se beber nas ruas. Não são só em eventos públicos, como carnaval. É comum as pessoas beberem na rua, as pessoas bebem na calçada. Às vezes o restaurante está na rua. O restaurante está ocupando a própria via, tá? Então, essa prática de beber na rua, aqui é uma conduta moral. Em muitos países isso é imoral. Mas às vezes, quando o policial vai até a pessoa que descobre que é um estrangeiro, que ele não tinha conhecimento, ele trata aquilo com uma menor criminalidade, porque ele percebe que você está amoral, você não tinha noção do que estava fazendo, ok? O Aristóteles, ele traça um plano bem claro do que para ele seria a ética. A ética para ele, ela é baseada no princípio das virtudes. Inclusive ele monta até um quadro das virtudes, como força, coragem, tá certo? A verdade, a justiça. E ele pede que se você entendesse que a ética, ela busca um homem virtuoso, o homem ético é um homem virtuoso, a maior virtude do homem para Aristóteles, portanto, a maior proximidade da condição ética do homem é a metrética, é a medida. Você tem que encontrar a medida correta, o equilíbrio entre os vícios e as virtudes, as fraquezas e as forças do comportamento humano. Aquele que é melhor condicionar o corpo, condicionar suas ações dentro de uma medida, dentro de uma metrética entre as fraquezas e as forças, usando a razão, não só conseguiria a ética, conseguiria estender a ética ao seu fim maior. A ética, ela tem um fim chamado felicidade. A felicidade é o estudo do espírito do homem que aspira a chegar a atender a todos os bens materiais e espirituais que a humanidade precisa. Para nos tornarmos pessoas felizes, precisamos ser racionais, éticos e virtuosos. A soma dessas três condições, racionalismo, virtude e ética, tornaria a gente dentro de um equilíbrio metrético
um homem feliz, a felicidade plena. E essa virtude sempre depende do autocontrole. Ele não aceita que você, como um homem que busca a felicidade, que busca a ética, que busca as virtudes, não entenda que isso é o controle que você tem que exercer. Você tem que exercer o seu próprio controle. Portanto, a gente se torna uma autarquia, uma instituição autônoma, tá certo? Sobre nossas virtudes. E ele diz que como o homem é senhor de seus desejos e não escravo, aquele que se coloca escravo dos seus desejos não é um homem virtuoso. Por quê? Porque está atingido pelo vício. Tá atingido pelo vício, ele não consegue controlar os seus vícios, então ele não é metrético. Se chegarmos a essa condição de homens éticos, imagine um dia, já que a política é uma extensão da ética, se tivéssemos uma humanidade formada por pessoas, para Aristóteles, imagine uma sociedade formada por pessoas éticas, que são virtuosas, são corajosas, são justas, são racionais, e que são homens políticos. A política seria muito mais em busca da felicidade. Essa busca da felicidade é uma busca da ética, é uma busca da virtude, é uma busca da autarquia humana, para que nos tornássemos homens equilibrados. Tranquilo? Beleza? O Kant é quem quebra esse padrão de ética e moral. Tá? Aristóteles é a base da nossa percepção ética de toda a Grécia Antiga, em Roma. Tá? Na Idade Média nós temos as percepções cristãs, aí o cristianismo vai vir com uma percepção ética e moral, tá? E nós temos a grande novidade com Immanuel Kant. Quando ele diz, na verdade, o princípio do juízo moral, ele vai colocar a moral no mesmo nível da ética. Nunca ninguém tinha colocado a moral no mesmo nível da ética. A gente sempre tinha colocado a ética como um processo idealizado, universal e perfeito. E a moral seria a prática, então a moral tem a flexibilidade de falhar. Agora não. Para ele, a moral tem uma percepção de juízo que a gente chama de imperativo categórico. É o famoso deve ser. Não tem exceções. Sempre que a gente fosse colocar como uma ação, nossa ação moral, baseada no princípio racional sempre, porque a moral tem que ser racional, sempre que a gente fosse posicionar, a nossa moral tem que ser uma moral irrepreensível, racionalizada e que chegue no mesmo nível ético. Esse imperativo categórico, que não tem exceção, segue 3 máximas morais. Toda vez que você agir, haja como se você estivesse agindo por uma lei universal. Quer dizer, você não pode abrir exceções na sua ação. Sempre você tem que fazer assim. Então, se você tiver na dúvida um dia se o que você está fazendo é correto ou não, para o Kant, faça a pergunta. O que você está fazendo viraria lei ou você está fazendo só essa vez? Se você disser assim, não vou fazer só essa vez, então você não está fazendo algo moralmente correto. Você não está usando o juízo moral correto. Porque se você está fazendo só uma vez, então tem alguma coisa errada de você não poder fazer de novo. 2. Aquilo que você está fazendo com outra pessoa nunca deve ser usado como meio de alcançar algo, e sim como fim. Não utilize as pessoas para conseguir o que quer. Busque o que você quer. Não use as pessoas. Se você tiver ações que buscam utilizar as pessoas como meio para alcançar algo, você não está agindo moralmente. Primeira ação moral, primeira máxima, o que você faz tem que virar lei universal, para sempre. 2, você não pode fazer com os outros algo que você se aproveite dele para conseguir o que quer. E 3, toda vez que você for fazer algo que você já sabe que é uma lei universal, todos têm que fazer. Então vamos lá, quando você for fazer algo, eu quero saber se eu estou fazendo algo moralmente correto. Então, primeira coisa, o que você está fazendo é só uma vez ou é para sempre? Vire uma lei. Para sempre você vai fazer isso. Então, tem alguma coisa certa quando você sempre faz isso. 2, tem que seguir as 3. O que você faz com o outro não pode explorar o outro. Não pode usar o outro como meio para chegar no que quer. E 3, o que você faz, todo mundo faz. Então, nem venha com esse assunto e dizer assim, eu posso mandar matar uma pessoa. Ó, ele já acabou com essa ideia da moral da morte aqui. Se você pode matar a pessoa também pode te matar. Eu posso roubar uma pessoa, o outro também pode lhe roubar. Porque o que vale para você, vale para todo mundo. Então você que não gosta de mentir, ou melhor, que não gosta quando as pessoas mintam para você, não minta. Você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode utilizar as pessoas.
Você tem que agir moralmente de forma tão categórica, tão fechada, que ele acha que quem conseguir nesse estágio viver será uma pessoa de maior idade. A maior idade tem a ver com a sua conduta moral. Só que as pessoas têm medo de se tornarem pessoas de maior e se escondem por N razões. Se escondem na lei, se escondem nas brechas, se escondem nas situações, foi só essa vez. E esse tipo de comportamento, para o Kant, é tratado de menoridade. Você ainda não está pronto para ser uma pessoa moralmente correta. Ok? Agora, existem as figuras chamadas utilitaristas. O utilitarismo moral foi criado e é muito usado no direito. Porque imagine que o juiz, um advogado, um desembargador, quando ele vai tomar sua decisão judicial, ele tem que levar em conta os aspectos morais da conduta daquele indivíduo. Porque ele fez. Então ele vai usar uma prerrogativa chamada, para o Jeremy Bentham e para o John Stuart Mill, o utilitarismo. O que seria o utilitarismo? Você tem que fazer um cálculo das suas ações morais. O que você faz causa mais felicidade ou mais dor? Se o que você faz causa mais felicidade, moralmente você pode fazer. Então você tem que calcular os efeitos das ações morais. Para o Jeremy Bentham, você sempre calcula. Se trouxe muito mais felicidade do que dor, então você está protegido moralmente. Ele agiu assim para evitar algo mais prejudicial. Correto moralmente. Porque eu estou utilizando aquela ação. Eu tenho que fazer um cálculo matemático mesmo de benefícios e malefícios. O John Stuart Mill não nega esse cálculo da felicidade promovido pelo Bentham. O que ele leva em consideração é que ele diz que existe uma diferença dessa qualidade da ação moral. Ele acha que quando a gente faz algo para ampliar nosso conhecimento, você cria uma ação moral, um juízo moral mais avançado. Quando você faz algo para atingir a felicidade do seu corpo, isso já é um efeito negativo em relação ao conhecimento, ao prazer gerado pelo saber. Então, ele acha que se você está calculando entre felicidade e dor, a busca da felicidade é a busca de uma conduta moral. E a conduta moral para o John Stuart Mill é aquela que é utilizada para trazer menos malefício e aquela que é utilizada pelo processo racional. Quanto mais físico for, quanto mais sentimento for, menos racional é. Nós temos que buscar a ideia do sentimento, a ideia do conhecimento em relação à sensibilidade. Tá? Então a fome é menos importante para ele do que a conduta moral. Então se eu tivesse que fazer algo para combater a fome, eu tenho que avaliar aquilo que está sendo feito. Os dois concordam, só que o John Stuart Mill coloca as comparações entre sempre aquilo que busca o conhecimento, como ler um livro ou estudar, tá? Ele vai colocar assim, por exemplo, o menino roubou um livro, a menina que roubava livros. Tem até uma obra, né? Não só escrita como cinematográfica. A menina que roubava livros, ela roubava livros para ter conhecimento, porque ela estava impedida disso, tá? Para ele, ela utilizou de uma conduta moral buscando a sua felicidade. Como ela buscou conhecimento, ela seria, provavelmente, se John Stuart Mill fosse juiz e fosse condená-la, ela fosse a julgamento, ele ia absolvê-la. Porque ele acha que ele utilizou uma conduta moral para buscar o conhecimento, então ela agiu de forma correta, mesmo sendo imoralmente identificado o processo dela ter roubado, ela roubou para buscar conhecimento, ok? Olha a diferença do utilitarismo, ele tem um cálculo. Eu tenho aqui, no Immanuel Kant, uma coisa categórica, não tem alteração, e o menino Aristóteles trabalha com o quadro das virtudes. Essas são as três grandes referências que a gente precisa de ética e moral. Kant com o imperativo categórico, Aristóteles com as ideias de ética, tá certo? Virtudes, metrética, e o utilitarismo. Tranquilo? Beleza? Valeu, moçada!